Então nós vamos ter aqui o Edilson Pereira de Carvalho, ao vivo por telefone. Edilson, boa tarde, é o Benja que está falando, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, Benja, prazer novamente falar com vocês aí, com você, na verdade. Não, está aqui o Mano, está aqui o Abel Neto também. Ô Edinho, por favor, só coloca o retorno do Edilson aqui no meu ouvido, senão eu vou ter dificuldade aqui. Ô Edilson, a polêmica é o seguinte, de novo, 20 anos depois, a polêmica volta. Você disse no Globoplay que o título, por justiça, deveria ser para o Internacional. Ano passado, você foi lá no Benjamin Muti, no meu podcast, e você disse que o título, por justiça, era do Corinthians. Então, eu te pergunto, Edilson, o título justo de 2005 é para quem? Não, uma boa tarde para o Mano, para você e para o Abel também. Desculpe aí não ter falado dos dois antes, eu não estava na sala vendo. Olha, por justiça, se não tivesse, bem, é muito simples a resposta. Se não tivesse a máfia do apito, o Inter seria campeão, porque o Corinthians, dos 6 pontos que disputou no retorno no jogo remarcado contra o Santos e contra o São Paulo, ele obteve 3 pontos do Santos e 1 do São Paulo, somou 4 pontos. Com 77 que ele teve, foi para 81. O Inter, que jogou contra o Curitiba, ganhou de 3-2, até por coincidência o jogo remarcado ganhou por 3-2 também, mas não teve, para ele, não interferiu nada, só se interferisse diretamente se ele perdesse ou se empatasse com o Curitiba. Mas nos 11 jogos, o Inter foi competente e ganhando o jogo que foi só um jogo dele. E o Corinthians foi muito mais competente ainda e concentrado, que ele recuperou dos dois jogos que ele perdeu, ficou com 0-0 no Santos e São Paulo, ele obteve 4 pontos. E foi só essa palavra, não é justiça, na verdade. Ele foi competente e nisso ele passou o Internacional, que somou 1 ponto a mais, 81 contra o 78, né? E contra 77. Então o Corinthians, não sei se justiça, mas sim competente. Ele mostrou a competência dentro dos 2 jogos remarcados e obteve 4 pontos dos 0 dos 2 jogos que ele foi remarcado. Agora, isso na máfia do apito que houve em 2005, o Inter foi prejudicado, sim, pela remarcação dos jogos. Não tenha dúvida nenhuma disso. Se bem que ele fez a parte dele ganhando um jogo remarcado, mas o Corinthians fez muito mais a parte dele ainda, ganhando e empatando os jogos que ele não pontuou. E você era contra a remarcação dos 11 jogos, né? Sim, contra, principalmente o Benja. Poxa, eu não atuei nos 11 jogos, eu atuei como árbitro nos 11 jogos, mas não manipulando os 11 jogos. Só teve um jogo que houve, sim, interferência direta minha, foi Vasco da Gama e Figueirense, que eu dei um pênalti, e lógico, foi uma falta interpretativa, muitos dariam e muitos não dariam, mas como eu estava naquele jogo para fazer a vitória do Vasco, eu dei um pênalti numa falta que talvez se não houvesse a manipulação eu não daria ou daria, foi interpretativa. Agora, o Internacional naquele tempo de 2005, se eu fosse o presidente do Inter, e sabendo que o Corinthians ou qualquer outra equipe poderia me alcançar, mesmo eu fazendo a minha parte no jogo remarcado, que foi o remarcado do Inter contra o Curitiba e ele ganhou, mas se eu fosse presidente do Inter, sendo qualquer outra equipe que pudesse me alcançar e passar, eu como presidente do Inter há 20 anos atrás, eu não aceitaria de forma alguma eu entrar em campo. Porque se eu pecasse naquele jogo mesmo com o Curitiba, e mesmo assim não pequei, quer dizer, não deixando ele ganhar, mas ganhei os 3 pontos, mas sabendo que outra equipe, e no caso foi o Corinthians, poderia ser qualquer outra, mas foi o Corinthians, por coincidência aqui de São Paulo, o Inter não deveria ter aceitado. Poxa, o Luiz Sveiter remarcou, e sabendo que não houve interferência do Edilson Pereira de Carvalho naquele jogo contra o Santos, e nem muito menos contra o São Paulo, que nem apostado foi. Simplesmente uma mentira do seu André Rizek, que os 11 jogos foram manipulados e apostados. Não foram.
Não foram. Então prejudicou diretamente a equipe do Internacional nesses 11 jogos remarcados. Abel Neto. Boa tarde, Edilson, Abel aqui. Você sabe que um lance marcante daquele campeonato, a gente discutiu, mostrou muito ele aqui agora há pouco, foi o pênalti não marcado a favor do Internacional contra o Corinthians no Pacaembu e também a expulsão do Tinga no lance, na entrada do Fábio Costa. Como que você vê, analisa ou analisou esse lance? Olha, como árbitro de futebol, Abel, um abraço a você, uma boa tarde. Eu não tenho... Eu escutei a versão do Márcio Rezende, que era um excelente árbitro, mas nesse jogo ele foi... Eu até bandeirei para o Márcio em 2 jogos na Argentina. E conheci o Márcio dentro de campo. Ele, não fugindo do assunto, no jogo entre Boca Juniors, que eu trabalhei de bandeira para ele, assistente número 1, e contra o América de Cali, América do México, que eu me lembre, aqui, eu levantei a bandeira lá dando impedimento do Boca Juniors, que fez 1-0. Ele não queria olhar para mim de jeito nenhum para não anular o gol do Boca Juniors. Eu conheci o Márcio assim... meio querendo fazer o time da casa sempre tirar uma vantagem. Pelo menos foi os 2 jogos que eu bandeirei. E nesse jogo, voltando no assunto 100% do que você me perguntou, poxa, quem é que não viu, quem é que é corintiano, por mais que não seja corintiano ou seja corintiano, não houve interpretação nessa falta do Fábio Costa. Aliás, ele sempre saía para dividir com... Eu já fiz muito jogos dele no Santos, no Corinthians. Ele sempre dá essa característica nessa... Não chega a ser uma voadora, mas uma tesoura. Ele sempre sai dessa maneira. E jogador que atinge dessa forma, dentro ou fora da área, é amarelo, vermelho, depende da circunstância ali. Seria uma falta, pênalti, expulsão, porque na gíria do torcedor, do árbitro, fala o último homem. Não tem o porquê. Ele disse que não viu o lance. Alguém encobriu. Isso é mentira. Ele não quis dar mesmo de covardia, de bunda mole. Porque se o jogo fosse no Beira-Rio, em Porto Alegre, certamente ele daria e qualquer árbitro daria. Porque é o time da casa que ele não quis. E a pressão do Corinthians Internacional faltando eu não me lembro quantas rodadas que faltavam para terminar, 1, 2, 3. Ele afinou, bunda mole, foi covarde, não quis dar. Se fosse no Beira-Rio, com certeza ele daria, porque ele viu e prejudicou o Internacional ali no mesmo lance, pênalti e vermelho para o Fábio Costa. E prejudicou em 100% ali e o Inter... mais uma vez prejudicado. Foi dentro de campo e fora de campo pelo Isisveita, que fez reverter os 11 jogos que não deveriam. Se foi constatado que só foi um jogo, sempre foi minha opinião, que não deveria ser remarcado os 11 jogos. A maioria, Abel Neto, dos jogos, 90% dos 11 jogos, não foram nem apostados pelo site. Então, por que remarcar? E por que eu influenciaria nesses jogos se não estava havendo dinheiro nenhum pelo apostador, pelo Edilson a fabricar o resultado, e porque o site não aceitou? Então, por que voltar os 11 jogos? Não tem cabimento uma coisa dessa. E jogou, logicamente, o campeonato tudo em cima de mim, Luiz Sveiter, Márcio Rezende dentro de campo, Luiz Sveiter fora, e a minha influência... que não foi nos 11 jogos. Ô Edilson, você chamou o Márcio Rezende agora de bunda mole e covarde. 20 anos, você depois desse lance, você chegou a conversar com ele nesses 20 anos ou não? Jamais. Nesses 20 anos, Beija, não só o Márcio Rezende ou os outros árbitros da FIFA e principalmente que árbitro de futebol não é amigo de árbitro de futebol. Os árbitros de futebol são amigos dos assistentes, porque é uma competição muito grande antes, durante e depois. Se você não for a quarta-feira apitar, vai eu. Se você não for domingo apitar, vou eu. E envolve dinheiro, envolve fama, prestígio. Então, não é que são inimigos, mas sempre torcendo para o outro dar uma dor na panturrilha e não for escalado, que eu vou no seu lugar. Isso é normal.
mas não sejam inimigos. Eu nunca conversei com... Eu era amigo dos assistentes, assim como eram muito meus amigos, e nunca chegaram a me ligar, ou eu ligar para eles, todos os assistentes de São Paulo, e muito menos de fora. E os árbitros também muito menos, porque o que aconteceu com a minha presença em 2005 foi muito forte, muito grave. Não teriam que ficar ligando e conversando, porque não tem desculpa o que eu fiz naquele ano. Só uma dúvida aqui, Edilson. Quando você vê esse pênalti não marcado, para você, na visão de um árbitro, para você foi um erro ou teve algo a mais? Para mim, esse algo a mais, eu não posso pôr minha mão no fogo. Eu colocava muito a mão no fogo por mim e eu acabei entrando numa fogueira danada naquele ano, há 20 anos atrás. Agora, se por mim eu não colocava, muito menos pelos outros. Eu tenho fica claro aí na cabeça que não tinha alguma coisa a mais, mas que agora foi um erro de covardia, ser bunda mole, não ter dado um pênalti para a equipe visitante. Porque se ali o Corinthians precisasse, se fosse para o Corinthians esse pênalti, ou para a equipe da casa, com certeza o Márcio, no caso, naquele jogo, ele daria. Como foi para a equipe visitante, ele afinou, foi covarde, foi bunda mole. Mas algo a mais, eu não posso falar. Se eu soubesse de algo a mais, não só dele, como de qualquer árbitro, eu falaria há 20 anos atrás. Não precisaria chegar em 2025 e ficar aqui jogando bosta no ventilador, não. Eu já tinha falado há 20 anos atrás que estava no esquema, estava sendo manipulado esse jogo. Não, nunca ouvi falar, e muito menos do Márcio Rezende de Freitas ou de qualquer outro árbitro. Se eu soubesse de qualquer outro árbitro, em qualquer outro jogo, com certeza eu falaria 20 anos atrás. Edilson, você falou de um jogo do Boca Juniors que você estava de bandeira, levantou a bandeira e ele não quis anular um gol. Era Boca e quem? Era pela Libertadores? Era Libertadores, era Boca e foi acho que foi a América do México. Eu tenho aqui marcado na minha anotação. Eu achei estranho, eu levantei, estava 1-0 para o América, parece. Poxa, está aqui marcado, mas eu não lembro. Eu me lembro, estava 1-0 para o América e ele não. Eu levantei a bandeira e os torcedores, todo mundo em cima de mim ali do Boca, mas eu estava com a bandeira levantada e apertando, porque a bandeira tem um sensor eletrônico, né, que eu aperto e vibra no braço do árbitro, né? Vocês sabem disso, a bandeira eletrônica é para isso. E eu apertando, ele não olhando para mim. Mas mesmo se tivesse a bandeira danificada, ele teria que olhar para o bandeira, porque os jogadores eu me lembro, foi o América, depois eu vou dar uma olhada aqui e vou puxar aqui no meu computador. Seria o gol de empate. Ele não olhou, eu falei, puxa, olha para mim aqui, né, que eu estou dando impedimento do jogador, ele não olhava e a bomboneira, né? E, tipo assim, que merda, hein? Eu senti assim na experiência que eu tinha que ele não queria anular o gol do jeito nenhum, mas o impedimento sempre, 100%, o árbitro olha para o bandeira, não tem como. Nem que seja um gol, a não ser que seja um gol de pênalti, né? Aí não precisa olhar para o bandeira, né? Na verdade, só se o goleiro se avançar muito. Mas eu notei que ele não quis olhar para mim, porque os jogadores do adversário ficaram pressionando ele para, olha, assistente. Então, eu suspeitei daquele lance e depois, aí, assim, na minha cabeça, né? E depois, vendo naquele jogo de Corinthians Internacional, falei, poxa, é um árbitro caseiro, né? Dando um pênalti com 150% para o Internacional naquele jogo do Brasileirão contra o Corinthians, que todo mundo sabe, todo corintiano que é corintiano sabe que foi, não adianta dizer uma coisa contra a imagem. Então ficou assim na minha cabeça que o Márcio, desses dois jogos que eu vi, nesse jogo lá na Argentina, no campo do Boca, e também muito mais que interessa para nós aqui no Pacaembu, que árbitro caseiro que ele foi. E não lembro de outros, porque eu não segui a carreira de ninguém. Eu segui a minha carreira, mas marcou bastante. Eu bandeirando para ele e vendo esse jogo do Brasileirão, essa atitude de não marcar o pênalti, ele disse que não viu. O árbitro vê tudo. O árbitro sente tudo.
A gente sente, muito mais ele, que tem muita experiência, né? Ô Edilson, boa tarde. Aqui é o Mano. Boa tarde. Edilson, quando aconteceu todo esse problema aí em 2005, recapitulando aqui, passa primeiro pra gente esse primeiro cenário. Você foi o único árbitro assediado para participar desse trambique? E depois, analisando hoje tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, muitas vezes aí até com o próprio recurso do VAR, tem árbitro que vai para frente do monitor e ainda erra a decisão. Para você, será que existe alguma coisa envolvendo a arbitragem? Não só no Brasil, mas internacionalmente também? Porque muitas vezes a gente está focado sempre em denúncias em cima de jogadores por cartões amarelos ou algo do tipo. Mas para você, como a visão de um ex-árbitro, um cara que inclusive foi condenado e foi expulso do futebol por ter participado desse tipo de tramóia, de trambique. Olhando hoje o futebol, Edilson, para você ainda existe esse tipo de coisa por parte dos árbitros? O que eu posso, depois que você a pergunta longa, eu não estou acostumado a ficar em conversa com um jornalista, repórter, e assisto muito programa de vocês diariamente. Olha, mano, o VAR para mim é muito bom. Mas ele peca, eu estou assistindo jogos, assisto bastante jogos e o VAR sempre vai pecar. O árbitro, no último jogo mesmo do Corinthians, eu posso te falar, no penúltimo jogo do Corinthians, né, que foi na Arena, o árbitro não quis dar a falta no Maicon, e você sabe, foi falta, ele do jeitão dele apitar, aquele rapaz, ele é do Piauí, aqui depois do Rio de Janeiro. Ele não quis dar a falta e depois o VAR chamou para ele voltar atrás, voltar ou não atrás e saiu o gol do Atlético Paranaense. Porque se não saísse o gol do Atlético Paranaense, ele não voltaria atrás na falta. Mas o VAR chamou ele, olha com carinho aí que você acha que você errou. Eu não sei se deveria ter essa interferência, mano, nessa falta que ele não quis dar, ele viu, foi falta no Maicon, tanto nas pernas como no empurrão pelas costas no braço do jogador do Atlético. Foi em 2 faltas. Ele não quis dar, ele deixou a jogada prosseguir e saiu o gol do Atlético. Depois da pressão dos jogadores do Corinthians, não, a pressão não. O VAR chamou, não sei se o VAR tem essa de chamar ele voltar atrás. Ele não deveria ter voltado. Então o VAR, ele erra. Porque tem pessoas lá que nunca pisaram no gramado e estão lá no VAR, tanto homens quanto mulheres. O VAR não é 100%, porque ele é manipulado por pessoas atrás de câmeras, pelo ser humano, né? E agora, na sua pergunta, vai me corrigindo alguma coisa que eu não... Eu acho que nunca vai acabar, mano. Nunca vai acabar. A gente viu na Bolívia e Brasil também um pênalti mandrake, porque a Bolívia tinha que ganhar, e depois vem aquela história que não era para a Venezuela, não é para a Venezuela ir nos Estados Unidos jogar a Copa do Mundo. Você vê quanta coisa tem por trás do futebol, e a política também está muito por trás do futebol. O futebol não se ganha só dentro de campo, Edilson? Deveria, mano, Benja. Deveria, mas o árbitro, no caso do Márcio Rezende, acabamos de falar, ele pipocou. Ele pipocou no Pacaembu aquele dia. Se fosse no Beira-Rio, Benja, ele daria. O árbitro pipocou, agiu com covardia, foi bunda mole. O futebol não é... Aí se tivesse o VAR 20 anos atrás, né, chamaria ele. E mesmo assim ele poderia ter dado, eu vou continuar com a minha opinião, com a minha interpretação de não ter dado a falta do Fábio Costa em cima do Tigre. Ele poderia, mesmo chamado pelo VAR. Edilson, se o campeão brasileiro, mesmo assim, com todo esse rolo, tivesse sido o Inter, você acha que a repercussão e a pressão em cima de você teria sido bem menor do que foi porque o Corinthians foi o campeão? E, além de tudo, ainda tem o lance de você ser torcedor do Corinthians. Mas teria outro peso? Você acha ou não? Eu acho que não. Ser torcedor do Corinthians, mesmo porque eu não apitei o Corinthians só nesse jogo.
muitos outros jogos, até quando ele caiu perdendo para a Portuguesa de Esportes no Pacaembu, depois o São Paulo se não fazia lá como torcedor, o Corinthians ganhava aquele jogo de qualquer jeito e o Grafite salvou ele contra o São Paulo em São Caetano, São Paulo, acho que foi São Caetano. Mas, Edilson, mas se o Inter tivesse sido campeão, mesmo assim, você acha que 20 anos depois essa história já teria até acabado? Não, acabado não, porque isso vai ficar na cultura do futebol brasileiro para sempre, que um árbitro, hoje é câmera, é microfone, pega, é gravação, se já houve isso no Brasil, eu não me lembro, ficou muito marcado. Agora, por ser uma equipe grande do Inter, do Corinthians, e ser torcedor, não tem nada a ver. Houve mesmo e foi comprovado por gravações, agora, principalmente por essas gravações, é que não tiveram os jogos apostados, os 11 jogos. Deveriam pensar com inteligência, não no seu Luiz Sveiter ter remarcado os 11 jogos. Isso sim que marcou nas costas do Edilson Ferreira Carvalho, apesar do erro que eu cometi de ter aceitado participar com o Gibão, entrado nesse esquema. Mas eu entrei nesse esquema e não houve os 11 jogos. Isso que ficou muito mais e marca, evidentemente, o árbitro, mas não o Luiz Sveiter que manda remarcar os 11 jogos, sendo que não foi comprovado, não houve muitos jogos nem apostados. Então, fica aí a dúvida, né? O que houve atrás do Luiz Sveiter? Porque de mim já sabe, eu participei, mas e dele? Por que ele mandou voltar, sendo que não foi, com certeza, manipulados e principalmente o site não aceitavam muitos jogos? Então, por que ele... Poxa, a justiça não foi feita. Ô Edilson, queria agradecer a tua participação. Obrigado aí por ter entrado ao vivo com a gente aí. E é incrível, né? 20 anos se passaram e essa história não acaba, Edilson. Obrigado, um abraço para você, boa tarde, viu? Um abraço a você, ao Mano e ao Abel aí. Fiquem com Deus. Obrigado, um abração.